A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia por todos os meus pecados, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, todo-poderoso. Amados, estamos orando e clamando a Deus todos os dias, porque a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Estar em constante oração, clamor, súplicas ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Oramos, clamamos e pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a proteção, os livramentos de Deus todos os dias. Oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não existe outro nome, nem no céu, nem na terra, ou nem em qualquer outro lugar a qual o ser humano venha a ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele é um Deus forte e todo-poderoso, como diz em Mateus 28, 18. Amados, nós vivemos tempos difíceis, de catástrofes naturais em várias partes do Brasil, do mundo, aonde nós vemos situações de desesperos, situações de calamidades terríveis. Alguns lugares enchentes, enxurradas, em outros secas. Nós vemos no mundo inteiro situações problemáticas, terríveis, onde pessoas estão sofrendo, morrendo, passando dificuldade. Nós vemos também guerras e rumores de guerras. Nós vemos um mundo vivendo um abalo terrível. Muitas pessoas não têm mais segurança, muitas pessoas não têm mais sossego, muitas pessoas não têm mais paz. Pessoas vivendo no desespero, vivendo no mundo incerto, coisas incertas. Por isso que a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Muitas pessoas fazem planos, e esses planos muitas vezes são interrompidos por várias situações da vida. Por isso que a Bíblia é clara em dizer: se hoje ouvires a voz de Deus, não endurecei os vossos corações, como fez o povo do deserto. Muitas pessoas talvez pararam na metade do caminho de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas naufragaram, abandonaram a sua fé, não perseveraram. E muitos talvez estão pensando em voltar para Deus daqui 5, 10 ou 20 anos. Onde muitas pessoas que acham que aproveitar a vida é estar afastado de Deus, separado de Deus. Isto não é aproveitar, isto é colocar a sua segurança, a sua vida, a sua alma em risco.
E quando nós olhamos para várias situações da vida em vários lugares no planeta Terra, onde nós vemos vários problemas climáticos, guerras, rumores de guerras, secas, fomes, enxurradas, pessoas morrendo, nós vemos claramente que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Por isso que a Bíblia é clara em dizer: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endurecei os vossos corações. Quantos corações endurecidos? Quantas pessoas endurecidas? Deus enviou Jesus Cristo para trazer um ensinamento para a igreja, uma palavra, um evangelho de poder. Mas muitas pessoas rejeitam os ensinamentos de Jesus para se enraizar, para se afirmar em ensinamentos religiosos, místicos, supersticiosos, idólatras. Quantas pessoas até dizem que Jesus é Salvador, até concordam que Jesus é o Filho de Deus, mas tratam Jesus como um Deus menor, como um Deus insignificante, como um Deus fraco. E eu já falei várias vezes, se nós olharmos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ali mostra quem é o Deus menor, com letra minúscula. Quando uma religião ou uma seita religiosa chama Jesus de Deus menor, ela está chamando Jesus de diabo. E nós vemos, amados irmãos, milhares de pessoas seguindo essas seitas religiosas e concordando, aceitando tudo que são ensinado para estas pessoas. Tratam Jesus como um Deus insignificante, como um Deus menor, como um Deus medíocre. Não acreditam mais em milagres, cura, não acreditam mais que os sinais seguirão aos que crerem, são ensinados a serem incrédulos, a tratar Jesus de forma insignificante e concordam. Outras religiões são ensinadas a serem idólatras, a adorarem imagens, ídolos, esculturas, a adorarem amuletos, objetos místicos e supersticiosos. Outras pessoas são ensinadas a práticas do ocultismo, como círculo, correntes, sessões, descarrego, fogueiras. Nós vemos várias pessoas sendo ensinadas práticas e ensinamentos que não vieram de Jesus e nem dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E pessoas concordam, aceitam, e muitas vezes, se você falar contra estas coisas, vão se revoltar contra a sua vida, vão lhe chamar de desigrejado, desviado, endemoniado, rebelde. Porque o falar a verdade hoje virou ofensa e palavra de ódio para muitas pessoas. Para muitas pessoas, amados irmãos, a igreja é apenas o templo, o pavilhão ou o lugar que as pessoas vão. A igreja, para muitas pessoas, é a placa religiosa, é a denominação religiosa. Se esquecendo que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós. São as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E devemos sim se reunir, devemos sim buscar a Deus, devemos sim congregar, buscando a Deus, obedecendo aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas se esqueceram
dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, porque a igreja primitiva crescia na palavra e na doutrina dos apóstolos. Doutrina são ensinamentos, mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque em Mateus 28:18, Jesus Cristo dá uma ordem aos seus apóstolos, discípulos: vão por toda parte da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, o Deus Criador do céu e da terra, em nome do Filho, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, o único caminho, verdade e vida, e em nome do Espírito Santo, o auxiliador e consolador da igreja, aquele que nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, quando a pessoa lê os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, os evangelhos de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo falou. Muitas pessoas parecem que não se lembram mais aquilo que Jesus Cristo falou, aonde ele diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim, eu e o Pai somos um só. Em poder, em autoridade, porque o Pai deu para o Filho todo o poder no céu e na terra, deu o poder da salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: e eu subirei aos céus e prepararei moradas celestiais para a minha igreja. Quem é a igreja de Jesus? Será que é a igreja da idolatria? Será que é a igreja do ocultismo? Será que é a igreja da superstição mística através de amuletos? Será que é a igreja que chama Jesus de um Deus menor e insignificante? Será que é a igreja que diz que a Bíblia não está completa e tiveram que completar ela? Ou será que é a igreja que crê nos ensinamentos de Jesus e na doutrina dos apóstolos? Amados, uma coisa tão simples virou tão complicada e difícil para milhares de pessoas. Se Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por que não seguir e obedecer e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Como Tiago disse, que não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Se Jesus é o único Salvador, como diz em Atos 4:12, para que as pessoas estão obedecendo a práticas condenadas por Deus, como a idolatria, como o misticismo supersticioso através de objetos, amuletos, como a prática do ocultismo através de entidades? Se só Jesus pode levar as pessoas até Deus, por que as pessoas não obedecem, seguem ao Senhor Jesus Cristo? Isto é uma pergunta válida. Por que pessoas vão lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, trazer práticas para suas denominações religiosas, para complementarem a sua tal famosa doutrina? Hoje, igrejas evangélicas pentecostais precisam ir lá no Antigo Testamento buscar práticas para ter. A minha igreja tem doutrina, costumes de época, de alimentos, de roupas, de dias, negando a Jesus Cristo como nova aliança
perfeita e melhor que a antiga. Amados, a Bíblia é clara em dizer que a nova aliança é melhor que a antiga. Porque se a antiga ainda estivesse adiantando, não precisaria se fazer uma nova aliança. Aliança perfeita e melhor. Mas muitas pessoas ainda, muitas denominações religiosas ainda, vão na antiga aliança. Aí eles poderão dizer: pastor, tudo que nós ligar no céu será ligado na terra, e tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Vamos ligar então costumes do Antigo Testamento no céu novamente. Vamos fazer isso e fazer aquilo. Amados, quando Jesus pediu para os seus apóstolos, discípulos, irem e ensinar, ele pediu para ensinar os seus ensinamentos, porque Jesus Cristo tem ensinamento para a sua igreja. Não podemos ligar no céu práticas condenadas por Deus. Não adianta a pessoa dizer: eu liguei no céu os amuletos, liguei no céu a idolatria, liguei no céu o ocultismo, liguei no céu a superstição. Como você vai ligar no céu algo que foi condenado por Deus? Como você vai fazer isso? Você pode ligar estas práticas no inferno. Muitas pessoas estão manipulando a palavra de Deus, manipulando as pessoas, enganando as pessoas, porque muitos errais e não examinais as Escrituras, porque elas testificam do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus falou sobre esta verdade. Muitas pessoas estão sendo manipuladas por não lerem as Escrituras e nem buscarem a revelação do Espírito Santo. Muitas pessoas estão sendo enganadas, manipuladas, ludibriadas, porque não leem as Escrituras, não buscam em Deus a sabedoria que vem do alto. Por isso que há muitos lobos disfarçados em peles de ovelhas, aonde o trabalho deles é enganar, manipular, ganhar, aonde eles inventam campanhas, inventam situações para sugar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, como diz, se alimentar da lã das ovelhas. Pessoas vendendo as suas casas, pessoas vendendo o seu carro, vendendo os seus eletrodomésticos, móveis de dentro de casa, pessoas não pagando a sua luz, sua água, não pagando o seu aluguel, para dar para estes lobos disfarçados em peles de ovelhas. Para eles, Jesus não é um Deus todo-poderoso, porque para repreender o devorador, só o dízimo pode. Para eles, Jesus não é o único Salvador, porque é preciso condições nas suas doutrinas. Se as pessoas não guardar tal dia, se as pessoas comer tal alimento, se as pessoas vestir tal roupa, não irão para o céu. Para eles, Jesus Cristo não é um Deus todo-poderoso. Temos que pensar, meditar sobre isto. Que Deus venha abençoar a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Vamos orar pelos irmãos que estão sofrendo no Brasil e fora do Brasil. Enchentes, secas, guerras, epidemias, doenças,
em todo o planeta Terra. Vamos orar uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho Altíssimo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar pela paz na terra, pela paz em Israel, pela paz nas famílias, pela paz na igreja do Senhor Jesus Cristo, que a igreja venha entender que só existe um Senhor e Mestre, um só cabeça da igreja, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um ensinamento para a sua igreja. Não é preciso buscar ensinamento no ocultismo. Temos que buscar as armaduras de Deus, não do diabo. Enquanto a igreja achar que Jesus veio para se unir com as trevas, a igreja continuará nas trevas. A luz de Jesus Cristo veio a este mundo para dissipar, destruir as trevas, não se unir com elas. As práticas condenadas por Deus não têm nada a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que entender esta verdade. Esta não é uma verdade minha, é uma verdade de Deus, é uma verdade de Cristo. Aonde a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, não se unir com elas. Aonde a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único Senhor e Mestre, o único cabeça, mediador entre Deus e os homens, caminho, verdade e vida, é Jesus Cristo. Chega de se unir com trevas. Chega de buscar nas trevas. Chega de ensinar para os filhos de Deus trevas. É o momento da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo se levantar em oração e clamor ao Deus de Israel e pedir para que Deus venha transformar a igreja conforme a sua vontade. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando pelo Brasil, orando pelo Rio Grande do Sul, orando por Israel, orando pela paz na terra, orando pela misericórdia de Deus todos os dias sobre todas as nossas famílias. Orai sem cessar. Amado Deus e grande Pai, Deus de Israel, Senhor dos exércitos, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que todas as enfermidades venham ser queimadas, destruídas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo toda a opressão do diabo, toda a contrariedade do inferno, que todas as obras de Satanás venham ser queimadas, destruídas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, proteja e nos livra de todas as armadilhas do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.